dia, meus amores! Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Esse final de semana foi um final de semana muito importante. Foi, né, a Semana Santa, sexta-feira. E ontem foi o dia da Páscoa. Muito bem! Todo mundo aprendeu qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, não foi? Muito bem! Foi muito bom? Gostei de ver. Todo mundo passou reunido, né? Muito bem, aprenderam o verdadeiro sentido, mostraram para todo mundo que vocês realmente aprenderam, certo? Ganhou muitos ovos da Páscoa? Chocolate é bom, né? Não é o verdadeiro sentido do chocolate, mas chocolate é bom, deixa a gente mais alegre, né? O chocolate tem algumas vitaminas ali, algumas substâncias que deixam a gente mais alegre, não é? Então, o chocolate também é bom, gostoso, delicioso. Hoje, 13 de abril, hoje, segunda-feira, temos aulas de português e aulas de história, certo? Na aula de português hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre os sinais de pontuação. O que eles expressam na frase, certo? Cada sinal de pontuação tem a sua importância, certo? Tem sinal de pontuação que serve para fazer pergunta, para exclamar algo, serve para finalizar a frase, serve para pausar. E a gente vai saber tudo isso hoje, certo? Bora começar? E a aula de história, a gente vai aprender um pouquinho sobre os índios. Essa semana a gente vai falar sobre os índios, porque domingo, dia 19 de abril, é o dia do índio. Dia do índio é todo dia a gente tem que respeitar um ao outro, respeitar o próximo. E todo dia é dia do índio, certo? Mas tem um dia especial onde a gente fala sobre eles. E justamente é o dia 19 de abril, que todo ano a gente fala e comemora o dia do índio. Eles foram muito importantes, são muito importantes para a nossa cidadania e são importantes para a nossa sociedade, certo? Fazem um papel muito importante, sempre fizeram. Bora começar com a aula de português, vamos lá? Hoje o livro de português na página 62, abram aí. A tia vai dar uma explicação aqui para vocês, mas também a tia vai passar um link para vocês assistirem também, para poder vocês amplificarem mais o conteúdo, certo? Então a tia vai mostrar aqui para vocês e também depois vocês assistem o linkzinho, tanto dos sinais de pontuação, como também sobre os índios. Sobre os índios a tia colocou 2 links para vocês assistirem, certo? Então, bora começar? Olha só, os sinais de pontuação. Existem vários sinais de pontuação, certo? O primeiro sinal que a tia vai mostrar para vocês é o sinal ponto final, o pontinho final. O pontinho final, ele vai servir para finalizar a frase, seja uma frase afirmativa ou uma frase negativa. Por exemplo, nessa frase aqui que a tia colocou, fui ao cinema. Então, eu finalizo com o ponto final, porque a tia está mostrando que foi ao cinema e acabou. Fui ao cinema, ponto final, certo? Interrogação, o sinal de interrogação, ó, parece uma chavezinha, ó, interrogação. Interrogação vai servir para mostrar uma frase, certo? Qual é o seu nome? Então, toda vez que a gente vai fazer uma pergunta, realizar uma pergunta, a gente finaliza com o sinal de interrogação, ok? O sinal de exclamação. O sinal de exclamação, ele vai servir para a gente demonstrar alguma admiração, algum susto, algum terror e a gente expressar algum tipo de sentimento de alegria, sentimento de tristeza. Então, vai servir, qual é o sinal? O sinal de exclamação que a gente vai utilizar na frase. Por exemplo, coloquei aqui, ó, que dia lindo! Então, a gente está expressando, né, um momento de alegria pelo dia estar lindo. Se eu falar também que é dia chuvoso, então é também uma expressão que a gente está utilizando. Então, toda vez que a gente utilizar algum tipo de expressão para mostrar alegria, espanto, tristeza, a gente vai utilizar o sinal de exclamação, certo? Aqui a tia colocou também a vírgula, ó, a vírgula. A vírgula vai servir para a gente separar alguns elementos e também para a gente dar uma pausa durante a leitura. Durante a leitura, para a frase não ficar muito pesada. Então, a gente dá sempre uma pausa, certo? Por exemplo, e também separa também os elementos. Aqui, ó, comprei maçã, vírgula, melão, vírgula, laranja e uvas. Aí a frase fica, comprei maçã, melão, laranja e uvas.
Tá vendo? A gente dá uma pausinha para poder, se a gente não tivesse a vírgula, a gente ia falar: comprei maçã, melão, laranja e uvas. Então a frase ia ficar muito corrida. Então, para a frase ser pausada, né, a gente utiliza a vírgula. Comprei maçã, melão, laranja e uvas. Toda vez que tiver a vírgula, a gente vai utilizar justamente essa pausa. Dá uma pequena pausa, uma leve pausa, uma paradinha bem rápida e depois continua a frase, certo? Aqui a tia colocou o travessão. Para que serve o travessão, tia? O travessão serve para indicar que um personagem, uma pessoa estará falando futuramente, certo? Então, toda vez que vocês verem esse travessão aqui no texto, numa frase, é porque é um personagem que está falando. A tia também colocou aqui, ó, o 2 pontos. O 2 pontos também serve para mostrar que vai ter uma continuidade na frase, certo? Alguém vai falar mais alguma coisa, vai expressar alguma fala ou um pensamento. O pensamento vai continuar. E aqui tem assim, ó, e o menino disse, 2 pontos, porque alguém vai falar futuramente. O travessão, porque é uma fala de um personagem. Vou tomar banho. Eu utilizei aqui o ponto final, e isso, o ponto final, porque finalizou a frase, vou tomar um banho. Então, nessas duas frases aqui, a gente utilizou 3 tipos de sinais de pontuação. O 2 pontos, o travessão e o ponto final, certo? Além do ponto final, do ponto de interrogação, exclamação, da vírgula, do travessão e do 2 pontos, a gente tem também o sinal de reticências. Ó, o sinal de reticências são 3 pontinhos seguidos. 3 pontinhos seguidos, certo? Diferente do ponto final. O ponto final é apenas um pontinho, certo? E o ponto de reticências, ó, são 3 pontos seguidos, ok? Para que serve, tio, o ponto de reticências? O ponto de reticências serve para mostrar que o pensamento não foi terminado, ou que tinha um pensamento anterior. Tinha um texto que a gente trabalhou semana passada sobre a menina de 6 anos que criou uma ONG, que tinha justamente esse pontinho de reticências, que era justamente para mostrar que durante ali o texto tinha sido dividido, e antes daquele pensamento que a gente estava lendo, tinha outros pensamentos, tinha outras frases ali que não foram colocadas no texto, foram suprimidas, foram retiradas. Então, toda vez que for retirada uma frase do texto, tem que ter a reticências para mostrar que tinha um pensamento anterior, certo? Tinha uma frase anterior. Então, reticência serve para isso, para mostrar que o pensamento não foi concluído e que o pensamento também tinha outro pensamento anterior. E aqui a tia colocou, ó, e o tempo passou. Aí a tia utilizou aqui 3 pontinhos, porque continuou depois a frase, certo? Eu não finalizei aqui a frase, então eu uso reticências. Quando a tia não utilizar, ou você não utilizar, ou qualquer texto que você lê que tiver reticências, quer dizer que a frase não terminou, que o pensamento não terminou. Ele continuou, mas que não foi colocado aqui na frase, certo? Então, esses são os sinais de pontuação. Ponto final, interrogação, exclamação, vírgula, travessão e 2 pontos, certo? Para que serve o ponto final? Para finalizar a frase. Ponto de interrogação, para realizar a pergunta. Ponto de exclamação, para expressar os sentimentos, alegria, tristeza, espanto, dor, certo? Vírgula, para dar uma pausa e para separar elementos. Travessão indica que um personagem irá falar. 2 pontos indica que vai ter uma frase futuramente, que a frase ainda vai vir, que depois dessa frase aqui vai vir outra frase para finalizar o pensamento. E reticência significa que a frase não foi finalizada, que ela ainda tinha algo para acrescentar, algo para finalizar, certo? Então quer dizer que não foi finalizado, ou que tinha um pensamento anterior, ok? Vou mostrar para vocês aqui agora algumas frases e vocês vão me dizer que pontuação é que deve ser utilizada. Observe que quando a gente fala uma frase, a gente bota uma entonação na frase, certo? A gente fala de forma diferente. Quando a gente fala uma frase afirmativa, a gente fala de uma forma. Quando fala uma pergunta, a gente coloca uma entonação
na frase, certo? Por exemplo, se eu fazer uma pergunta, qual o seu nome? Então, eu coloco uma entonação maior na frase. Se eu falar, que dia lindo, então é uma entonação mais baixa, certo? Então, toda vez que a gente for falar uma frase, a gente utiliza cada tipo de entonação diferente. E a entonação também vai ajudar a gente a identificar que tipo de pontuação é que a gente vai estar utilizando, ok? Aqui nessa frase aqui, ó. Que menina linda! Eu tô expressando um sentimento de alegria. Olha, que menina linda! Quando a gente expressa um sentimento de alegria, né, de surpresa, que menina linda! Então, a gente utiliza que tipo de sinal de pontuação? Interrogação, ponto final, exclamação. Qual é o tipo de sinal? Me respondam aí. Deixa eu ver. Isso, muito bem, ó. A gente vai expressar, ó, que menina linda. A gente está expressando um sentimento de alegria. Então, se a gente está expressando um sentimento de alegria, a gente vai colocar o ponto de exclamação. Tá exclamando, então, exclamação. Que menina linda. Muito bem, gostei de ver. Bora pro próximo, ó. Comprei lápis, caneta, borracha e um caderno. A gente vai utilizar aqui 2 tipos de sinais de pontuação. Quais são esses 2 tipos de sinal de pontuação? Olha para a frase. Comprei lápis, caneta, borracha e um caderno. Quais são os sinais de pontuação que a gente vai utilizar aqui, aqui e aqui? Quais são os sinais? Muito bem, a vírgula e o ponto final, porque eu finalizei a frase, certo? Comprei lápis, vírgula, caneta, vírgula, borracha e um caderno. Finalizei a frase. Então, aqui eu utilizei a vírgula para separar os elementos, porque eu comprei várias coisas. Então, eu tenho que separar através da vírgula para dar uma pausa durante a leitura, certo? Muito bem, tô gostando de ver. Olha aqui. O jarro quebrou. Eu estou afirmando, ó. O jarro quebrou. Que sinal de pontuação aqui eu vou utilizar aqui? Isso, o ponto final, exatamente, ó. O ponto final. Eu coloquei, ó, o jarro quebrou. Então, eu utilizo o ponto final. Gostei de ver. Agora, eu quero ver essa daqui, ó. Bora lá. Ó, aqui em cima tem um ponto. Tem aqui algum ponto aqui que a gente vai utilizar, porque tem outra coisa, né? Tinha frases anteriores, então que ponto é que vai ter aqui? E aí, continuo. E o professor falou, estudem bastante para o teste. E o professor falou, estudem bastante para o teste, ó. Aqui tem outro ponto e aqui tem outro. Que ponto vai ser esses aqui? Bora ver? Isso, gostei, exatamente. Olha só. Primeiro, o ponto que a gente vai utilizar, deixa eu te acertar aqui. O primeiro ponto que a gente vai utilizar aqui é o ponto de reticências, porque isso, exatamente, tem frases anteriores, tem pensamentos anteriores. Então, aqui vai utilizar reticências, porque tem algo anterior que a gente não colocou aqui, que foi suprimido. E a gente coloca, e o professor falou 2 pontos, né? Porque vai vir outra frase depois. Quando é um personagem que vai falar, a gente utiliza o travessão. Muito bem. Estudem bastante para o teste. O professor está exclamando para os alunos estudarem para o teste. Então, estudem bastante para o teste. Ó, está exclamando, ó, chamando a atenção deles. Estudem bastante para o teste. Muito bem. Então, a gente utilizou aqui... Quantos sinais de pontuação a gente utilizou aqui? 4 sinais de pontuação. Reticências, 2 pontos, travessão e exclamação. Muito bem, gostei de ver, ó. Parabéns. Vocês vão realizar atividades, ó, que a tia vai passar. A gente já passou atividade no livro de reforço, se eu não me engano, e no livro de português, para vocês realizarem. Sigam o cronograma, certo? Porque no cronograma tem todas as páginas certinhas dos livros que vocês devem fazer das atividades. Se eu não me engano, eu passei a atividade no livro de português e no livro de reforço, certo? Hoje. E no livro de história também passei atividade. No livro de história, a gente vai falar sobre a cultura indígena.
O livro de história de vocês vão pro fundo do livro, no finalzinho do livro que vem falando sobre a cultura indígena na página 76, certo? Os índios, eles foram, né, os primeiros habitantes aqui do nosso país, certo? São os primeiros habitantes do nosso país. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios já estavam, certo? Então, quando eles chegaram, já tinham povos aqui que povoavam, que vivia aqui no Brasil, certo? Mas não vivia de acordo com a civilização deles. Os índios, eles tinham a forma de vida deles totalmente diferente dos portugueses, certo? Os índios, eles vivem da caça, da pesca e do cultivo, certo? Do cultivo de alimentos, de plantas, certo? Tudo que o índio utiliza é tudo da natureza. A gente também utiliza tudo da natureza. E os índios, eles têm uma forma totalmente diferente da gente, porque eles protegem a natureza. Eles têm essa consciência de, se a natureza está dando e ele está retirando, ele tem que repor novamente. Então, se eles cortam a árvore, né, para poder fazer ali, por exemplo, fazer a oca, que é o lugar onde eles moram. A oca, né, é a casa onde ficam os índios. E essa casa dos índios chamada de oca, que é essa moradia que a gente chama de oca, ela é enorme e fica cerca de 40 índios dentro, certo? Ela é bem grandona, não é pequenininha para um índio só, não. Ela fica cerca de uma família inteira, né? A família inteira do índio fica ali dentro daquela oca, certo? Então, cada oca na tribo, ele vai ter uma família inteira dentro dessa oca, certo? Os índios, eles possuem tarefas divididas, né? Os homens têm uma tarefa e as mulheres têm as suas tarefas também. A tarefa do homem é caçar, pescar, proteger a tribo, né? São os guerreiros que protegem a tribo. E as tarefas das mulheres é cuidar da alimentação, cuidar das crianças, fazer alguns artesanatos e também cuidar do cultivo, né? Plantam e colhem também. Isso também, as crianças também ajudam também as mães, né? Já vão aprendendo a fazer tudo isso. As crianças da aldeia, elas vão começando a aprender, né? Fazer a comidinha, a caçar, ajudam, nas brincadeiras que eles fazem também, eles também caçam lagartixa, e tudo isso ajuda eles a aprender, a aprimorar quando eles ficarem maiores, né? Para poder continuar ajudando na tribo, certo? Então, as tarefas são divididas. Existe também uma sociedade dos índios, né? Uma hierarquia. Tem o cacique, né? Que é o chefe da tribo, o principal chefe da tribo é o cacique. Ele é o guerreiro maior, ele que ordena, né, a questão de proteger, de pegar os guerreiros para proteger a tribo, como se fossem os soldados. Os guerreiros são os soldados da tribo, certo? E o que é que esses soldados utilizam? Utilizam flechas e lanças. Desculpa, flechas e lanças, que são feitas com materiais da natureza, né? Com madeira, com tiras, certo? E pedras também. Ele faz as lanças com pedras, né? Quebram as pedras, lapidam as pedras e formam as lanças, certo? E as mulheres, né? As mulheres cuidam da parte da alimentação. E qual é a alimentação dos índios? Raízes, né? Frutas e a caça e a pesca, certo? Eles utilizam também, para fazer artesanatos, utilizam a argila, o barro, para fazer as cerâmicas deles. E também utilizam, né, palhas, utilizam a madeira, utilizam sementes para poder fazer a tinta e também para fazer aqueles colares. Utilizam também ossos dos animais que eles caçam. Também utilizam para fazer colares, para fazer tudo que eles utilizam, certo? E outro chefe também da aldeia, o chefe maior é o cacique, que cuida, né, tem por obrigação cuidar da tribo, resolver tudo da tribo. E o curandeiro da tribo é o pajé. O pajé é o curandeiro, aquele que cuida das pessoas que estão doentes, né? Cuida da parte espiritual também, né? Como se fosse padre, o pastor da tribo. É o pajé. E o pajé também é o curandeiro, aquele que cuida das ervas medicinais. Se algum índio está doente, ele pega ali as ervas medicinais. Ele tem essa cultura, né, essa sabedoria de pegar, né? Está sentindo uma dor de barriga? Pega uma folhinha, ele sabe qual é a folhinha para poder fazer o chá.
E essa cultura, né, de chá, de dormir em rede, de tomar banho, de andar descalço, a gente recebeu essa cultura justamente dos índios, certo? A gente recebeu várias culturas dos índios. Comer raízes, batata, comer aipim, tudo isso a gente recebeu essa cultura indígena, certo? Além da cultura indígena que a gente recebeu em relação aos alimentos, a dormir em rede, a gente recebeu também a questão do vocabulário. Algumas palavras que a gente utiliza também é do vocabulário indígena, certo? Por exemplo, a palavra jacaré, abacaxi, paca, samambaia, são palavras de origem indígena, que a gente também utiliza no nosso dia a dia, certo? E na parte medicinal a gente recebeu, né, a questão dos chás que a gente utiliza no dia a dia. A gente sente dor de cabeça, a gente faz um chá, dor de barriga, a gente faz um chá. Então, a gente tá gripado, a gente faz um chá, né? Pega limão, coloca ali algumas folhinhas ali para poder fazer o chá. Tudo isso a gente recebeu, essa descendência, né? Essa forma de viver, de conduzir justamente dos índios. São heranças indígenas, certo? E na alimentação, como a gente já falou, as frutas, né? O peixe que a gente pesca, as caças também. Hoje em dia a gente não caça muito, antigamente se caçava. Hoje em dia os alimentos que a gente consome, né, a carne bovina, o frango, são já de frigoríficos, são alimentos tratados, mas antigamente tinha que se caçar para poder alimentar, certo? Mas a gente come banana, come maçã, come as frutas, né, come as raízes também. A farinha que a gente utiliza também é de origem também indígena, certo? Que vem do aipim. E na arte, a gente também utiliza também na arte a questão dos cestos, né? Os cestos feitos de palhas, porque justamente a oca do índio também ela é toda artesanal, toda de forma artesanal. Ela é utilizada, na oca do índio é utilizada a madeira e a palha, certo? As palhas dos coqueiros eles utilizam para poder proteger e forrar, como se fosse o telhado da oca deles, da casa deles, certo? Então, a gente vai passar um linkzinho falando sobre os índios. Hoje em dia, né, existem poucos índios e eles acabaram se adaptando também à nossa sociedade, né? Antigamente os índios viviam de caça, de pesca, mas também alguns hoje em dia, né, já fazem faculdades, vestem roupas, utilizam internet, utilizam celular, computador, utiliza tudo isso, que antes eles não utilizavam. Eles acabaram se adaptando também ao nosso modo de viver, certo? Eles tiveram que se adaptar. E existem algumas tribos que ainda não têm esse tipo de convivência, né? Convivência com a tecnologia. Tem tribos que permanecem da mesma forma como o Cabral chegou aqui, quando os portugueses chegaram aqui, vivem da mesma forma, né? Alguns nativos ainda vivem da mesma forma. Lá na floresta amazônica, lá tem algumas tribos que vivem da mesma forma. Mas também tem tribos que vivem dessa forma, como eu falei para vocês. Utilizam as roupas que a gente utiliza, não utiliza mais aquelas tanguinhas, não utiliza mais. Utiliza as roupas normais, mas ainda realizam, né, os cultos deles, aquelas formas que eles realizam. Segue os deuses dele, né? O Tupã, que é o deus do sol, o deus da chuva, tudo deles é relacionado à natureza, certo? Mas, e existe também a FUNAI. A FUNAI é o Fundo Nacional de Proteção aos Índios, certo? A FUNAI protege os índios, as reservas onde os índios vivem, né? A gente vê muita questão dos índios reclamando, né, sobre a posse das terras. Tem lugares onde fazendeiros tomam e aí acaba matando muitos índios porque quer tomar aquela parte da terra ali dos índios para poder fazer fazendas, aumentar o tamanho da fazenda deles e acaba matando alguns índios. Muitos índios morrem por defender a sua tribo, certo? Então, a gente tem que preservar, né, e principalmente respeitar eles. Eles são os primeiros habitantes do Brasil. Então, se aquela terra ali pertencer, a gente não tem nada aqui tomar. A gente tem que respeitar, né, e ajudar a preservar cada vez mais a cultura indígena, certo? Vocês vão assistir o linkzinho, tem 2 links que a tia vai passar sobre o índio, certo? Vocês assistem e depois faz as atividades, ok? Um beijo, eu tô com saudade, meus amores. Um beijo
para vocês. Com fé em Deus, essa será a última semana, né, de aula online. Por favor, meu Deus, que a gente retorne na próxima semana, na segunda-feira, dia 20, para nossa sala de aula novamente, para matar a saudade de vocês e dar muitos abraços, muitos beijinhos. Beijo, fique com Deus, tenham um bom dia, uma boa semana, com fé em Deus. Nós nos veremos rapidamente, certo? Um beijo para todos vocês. Tchau! Tchau, meus amores. Ó, hashtag 3º ano estudando. Amo vocês. Beijo. Amo vocês. Tchau.